Você viu uma coisa muito terrível lá em Minas. Eu vivi uma experiência bem estranha. Eu tô ligada, você viu o capeta, cara. Eu não cheguei a ver, mas eu escutei ele. Você falou com o capeta. Ele falou comigo. O que o capeta falou pra você? Você é insistente, hein? Ele falou. Mas você é insistente. Ele falou isso. Falou. Nossa, me arrepiei inteira. Falou porque daqui a pouco vai piscar de novo. E como você sabe que era um capeta? Porque eu fui no lugar onde ele tinha aparecido. Que é a casa do Chiquinho, né? O Chiquinho de Borda da Mata. O Chiquinho de Borda da Mata era um caso super famoso de lá, que foi em 1953. Bem resumidamente, um cara muito rico, supostamente tinha feito uma promessa pro diabo nos seguintes termos: se eu ficar rico, ele não era rico antes, era um português, eu te entrego minha primeira filha para casar com ela. E aí ele fica rico. Quando a menina faz 14 anos, coisas estranhas começam a rolar na fazenda dele. Quando ele chamar um padre, chama Monsenhor Sintra, o Monsenhor Sintra vai lá, faz uma bênção, melhora tudo. Passa 2, 3 dias, a menina tá no quarto, abre a porta do quarto, entra o próprio demônio. Aquele que a gente vê do Inferno de Dante, né, da Divina Comédia. Um demônio vermelho, chifrinho. E ele fala: oi, eu sou o Chiquinho, eu vim te buscar, vim buscar o que é meu. Claro, ele é mineiro, né? Não ia chamar Adamosteus da Pérsia. Mas ele não é o demônio? Então, mas ele é um acho que se adapta, mineiro? né? É Eles mineiro, se adaptam? acho que são filiais, né? É uma franquia. Com todo respeito. Com todo respeito. E aí, o que acontece? A menina sai correndo do quarto, o cara chamou o Padre Sintra, assim, bem adiantando bem a história, pede autorização para fazer o ritual romano, ritual romano de exorcismo, e vai lá no dia e começa a fazer o ritual romano de exorcismo, não sei o quê, só que, pô, o capeta, ele se materializava, ele não incorporava ninguém. Tanto que não é um exorcismo tradicional, é mais uma desinfestação demoníaca do que... Mandar ele pra luz. Mandar ele pra onde ele... Pra puta que pariu, menos ficar lá atormentando a menina. E aí, ele... Já, porra, depois de muitas horas lá desse processo, e fala em línguas, e fala não sei o que e tal, ele pega o crucifixo e fala: você é o bichão mesmo? Então beija meu crucifixo. E o capeta falou: daqui. E põe na boca e queima a boca dele. E aí o demônio volta a si, depois de dar um puta berro, e fala: olha, Sintra, você ganhou, mas quando você morrer, eu volto. Vou embora agora, mas se você morrer, eu volto. E aí o Padre Sintra, beleza, vive a vida, não sei o quê. Ele morre em 2003 e dizem que a partir disso o Chiquinho volta. Onde eu entro na história? Quando é que eu escutei a parada? Porque eu fui atrás de todos os pontos ligados a essa história. E quando eu cheguei lá, pô, o capeta chama Chiquinho. Eu achei que era uma coisa meio cômica. Isso é meio bizarro, é? Eu achei que era uma coisa meio cômica. E quando eu chego, Você ninguém quer me Chiquinho, contar. eu lembrei do Chiquinho da Eliana. Lembra do Chiquinho da Eliana? Lembro. Ele morreu, né? Não, tá tá vivo, tá? Desculpa. Saúde pra ele. E aí, a galera não queria me contar. Eu já sabia a história, mas ninguém... Eu queria ouvir de lá, a versão do lugar. Galera. E aí uma senhora me conta, e aí quando ela acaba de me contar, me conta numa padaria. Quando ela acaba de me contar, eu falo: eu vou pra cidade, eu vou pra onde aconteceu, eu quero ir na casa onde rolou. Já tinha ido no cemitério visitar o Padre Sintra, já tinha ido na igreja em que rolou a parada toda, né? Quando o cara invadiu a sacristia pra pedir pro padre. Eu falei: falta ir na casa. Aí me falaram onde é, e a hora que eu tô saindo, tem um casalzinho que fala assim: oi, você chama Tiago, né? A gente escutou e tal. Você tá indo lá onde rolou o negócio do Chiquinho? Eu falei: tô. Aí falou: você não pode passar antes na nossa igreja, conversar com o nosso reverendo? Conversa com ele antes de ir, vê se dá... Eu falei: puta, não vai dar tempo, tava escurecendo já. Eu falei: preciso ir meio rápido, porque ainda tinha que voltar para casa. E aí, ele falou: tá bom, então vai com Deus, tal, cuidado, beleza. Fui, passei trocentas vezes na frente da casa. Tinham 4 casas no espaço onde podia ser. E eu já estava desistindo, porque eu não conseguia identificar qual era. Até porque no lugar não tinha mais a casa mesmo. Tinha algumas ruínas. E aí, a hora que eu já estava indo embora, eu vejo um senhor saindo de uma fazenda. E eu paro ele e falo: pô, o senhor pode me contar onde era a casa do Chiquinho? Ele falou: muito simples. Você vai descer aqui, você vai andar 200 metros, vai começar a descer uma ladeira. E quando você começar a descer a ladeira, as árvores vão começar a se fechar. Você vai perceber a temperatura baixando. Que isso? E tava um puta dia lindo, assim, sol e tal. E você vai chegar no final E a hora que você chegar no final, vai ter uma porteira do seu lado esquerdo. Vai ser ali. Falei: tá bom.
e aconteceu tudo. Já tinha passado 10 vezes. Thiago, vá. Aconteceu exatamente o que ele falou. Thiago. As árvores começam a fazer Mentira. assim, começa a escurecer, cheguei embaixo, tava mais friozinho, não tava gelado. De filme, manja, não precisava botar blusa. E aí, a hora que eu abro o carro, eu escuto entra na minha cabeça, juro por Deus, um alfinete, assim, parece, falando assim, mas você é insistente, hein? Mas você é insistente, hein? Com sotaque mineiro. Um pouquinho. E aí, o sotaque eu coloco pra ficar mais legal, mas assim, não era foi o senhor que foi atrás entrou de você? uma frase... Hã? Não foi o senhor que foi atrás? Não, porque foi na minha cabeça o negócio, assim, não foi uma voz que... Era uma voz grossa, fina? Era uma voz, não de lembro. homem normal? De homem normal, uma voz, pum, assim... Imponente. Boa noite. Um William Bonner. William Bonner. Caraca. E aí eu fui embora. Cara, é muito louco. Eu posso te mostrar uma coisa? Claro. Pra você ter ideia do que a gente tá falando? Tem que botar meu óculos de velho. Eu tô com medo. A gente... Tu acredita nisso? Você que tá aí assistindo a gente, você tá acreditando nessas histórias? Eu vou ler pra você, porque o que acontece... Você acredita nesse do Chiquinho? O que acontece? Essa história... Qual é a história que você que tá assistindo aí mais gostou de ouvir aqui no programa? Tá mais curtindo? E qual a história que você gostaria que o Thiago contasse pra gente? Isso que eu vou ler pra vocês é uma das coisas mais malucas do mundo. Por quê? Em 99, porque isso era uma história lendária. Aí, Chiquinho. Você tá ligado. Isso era uma história lendária. Isso era uma parada que... Esse era um lance que não... Assim, era uma história. Da carochinha, uma lenda. E aí, o que acontece? No ano de 1999, aparentemente vai rolar uma reforma, um restauro na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em Borda da Mata, e pegam um livro-tombo para fazer essa anotação da reforma. E acham o registro. Por quê? Não é uma farra você fazer um ritual de exorcismo. Você precisa reportar o Vaticano, não é uma coisa simples. Então ele teve que fazer o relatório do que aconteceu. E aí eu peguei um trechinho do que tá no livro tombo, vou ler para vocês, pode ser? Por favor. Eram quase 10 da noite, quando depois do latido característico dos cães, uma voz roqueia faça sonoplastia. E masculina nos saudou. Boa noite. Era de impressionar. Perguntei imediatamente, agora é duro porque é em latim, in nomine Sanctissimae Trinitatis Patris Filii et Spiritus Sancti praetipio tibi ub dicas quis sistu. A tradução é, em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu te ordeno, digas quem és tu? A resposta veio fulminante e irritada depois do latido característico dos cães. Eu sou o diabo. Isso é um relato do Padre Sintra. Que mandou pro Vaticano. Que está no livro tombo da igreja. Você imagina que negócio louco? Então, era uma história da carochinha. E tem várias passagens dessa história, alguns fragmentos são muito loucos. Porque antes dele ir lá falar com o bispo de Pouso Alegre, ele mandou figuras da sociedade civil verificarem se não eram outra coisa. Porque muitos casos de exorcismo estão ligados à violência contra a mulher. Normalmente abusos. E viram um tipo de ou reação ou de defesa das meninas. Então ele mandou um advogado, delegado, um policial, não sei o que. E os caras foram lá e falaram, eu não volto nunca mais nessa... Pô, não sei como é que você foi lá. Os caras foram que lá. doideira. E eu fui lá e foi muito louco. Essa história é muito Qual é a boa. lenda mais engraçada que você conhece? Mais engraçada? Eu achei aquela da menina do táxi do Pará muito engraçada. Muito boa. Tem um fantasma no Pará, Eric, que pega táxi. Uma fantasma. Sempre no aniversário dela. Olha aí, conta pra gente essa daí. Ela gostava de andar de táxi no aniversário e depois que ela acaba morrendo, ela continua com esse hábito. Então, tem várias versões diferentes, mas assim, a grosso modo, o que acontece é o seguinte. Ela pede um táxi, o táxi para, ela entra. O cara dá uma volta por Belém com ela. E aí ela pede para deixá-la no cemitério. E dá pro taxista um endereço para ele cobrar o valor da passagem. O cara não entende muito bem. E aí, é isso? Não, eu já volto, tal, mas tá aqui, esse aqui é meu endereço. Tal. E aí a moça não volta. E aí o cara ou vai cobrar no dia seguinte, intrigado, e quando vai lá cobrar é o pai da menina que fala, putz... Ela de novo. É minha filha.
Essa aqui da foto, essa aí é a minha filha. Tá aqui, paga o carro. E a moça do táxi de Belém. A moça do táxi de Belém. Caraca. Essa história é muito boa mesmo. É muito boa. Essa história é muito boa. Que mais, assim, que você acha... Cara, tem a bruxa vampira do Arco do Teles, que ela é tudo, né? Essa é do Rio. Bruxa vampira do Rio, lá do Saara. E aí? A bruxa vampira era uma moça que chamava Bárbara dos Prazeres, o nome de guerra dela, né? Uhum. O nome dela mesmo era Bárbara Urpia. Ela chega no final do século XVIII aqui, com o marido que é um português, e ninguém sabe as circunstâncias que fizeram ele vir para o Brasil, os dois. Ela era maravilhosa, todo mundo no Rio, daquela sociedade carioca da época, era da corte, na verdade, né? Fica meio de olho nela, né? Bonita, tal. Só que ela começa, ela não se apaixona por nenhum desses caras. Porque o marido era meio corno, assim, desde a chegada. Olha aí. Porque as duas hipóteses deles terem fugido pro Brasil, uma era dela ter se envolvido com alguém da corte portuguesa e a outra dela ter envenenado a irmã. Porque as duas estão, né? Então ele era meio, tudo bem, corno, assim, tava na conta. E aí ela começa a se relacionar com o homem negro. E aí... Isso é um pecado mortal para a galera da época. Todas as portas da sociedade se fecham pro casal. O cara morre em circunstâncias estranhas. Ninguém consegue, embora tenham tentado imputar a ela esse assassinato, ninguém consegue provar ela. E ela vai morar com esse cara na Cidade Nova até que esse moço também morre. E aí ela começa a se prostituir no Arco do Teles, que fica ali no centro do Rio, né? Ela fica muito tempo se prostituindo, vai para a Guerra da Cisplatina atender soldado, volta super doente, cheia de doença e mais velha, então ela começa a perder a beleza. E ela é Bárbara dos Prazeres não pela profissão, porque ela era devota de Nossa Senhora dos Prazeres. E aí ela encontra um feiticeiro. Pelo menos é isso que diz a história. Sempre uma história triste, né? Sempre. Nunca é uma história As tipo histórias maneira. de fantasma querem dizer outras coisas normalmente, sempre. É. E aí, esse feiticeiro, né, segundo essa versão, diz para ela que para ela se manter jovem, bonita ou recuperar, né, a jovialidade, ela precisava beber sangue de inocente. Então ela ficava de plantão na roda dos enjeitados, que era um lugar onde as mulheres que não queriam ou não podiam cuidar de seus filhos deixavam num convento, é uma roda. Põe a criança, roda. E ela ficava ali de espreita, quando a mulher colocava, ela pegava. Ela dava um jeito de pegar a criança e bebia o sangue. Essa é a história. E aí que tem várias... Aí uma palavra da moda. Tem várias camadas essa história. Ela é mais complexa do que isso. O fato é que um corpo com a descrição dela, depois de um tempo, é encontrado boiando num laguinho ali da região. E desde então, dizem que ela aparece no Arco do Teles. Ali embaixo mesmo dos arcos, ali pertinho no centro, e ali ela dá risada, parece bonitona, e é a bruxa vampira do Arco do Teles. Eu acho essa história maravilhosa também. Bruxa vampira do Arco do Teles. Ela foi essa que virou Pombagira? Não. Como é que faz pra virar santo? Também tem umas histórias assim. De milagreiro de cemitério. Milagreiros. Conta pra mim dessa. Pra virar santo tem que ser submetido a um processo de beatificação e canonização pela Igreja Católica. Pra virar milagreiro... E não pode ser um milagre só, tem que ser mais de 3, não é isso? Beato é 1, santo 2. A partir do segundo milagre, você já aí sim pode ser canonizado. É o caso do Carlo Acutis, né? Que agora a gente viu a canonização dele esse ano, ano passado, né? Foi recente. Foi recente. Foi o santo mais recente, mais jovem? Não é o mais recente, já tem outras canonizações. Mas ele é um santo millennium, né? Esse é o grande papo dele. Coloca a foto dele aí, Eric. O Carlo Acutis é um santo da nossa geração, que é algo muito difícil de acontecer, né? E como que foi essa? Porque ele é bem jovem, né? Ele é jovem. Ele tem uma relação interessante. Que ele fez? Os milagres aqui o milagre dele que rendeu a ele a beatificação foi aqui no Brasil. Veio uma relíquia dele para cá e o avô de um menininho que tinha uma doença no pâncreas leva, num dia que tem a exposição da relíquia dele, né? E ele já tinha um processo, já tinha algumas análises sobre acontecimentos sobrenaturais. Porque sobrenatural na igreja também existe. Acutis. Põe aqui assim que
Dizem que ele é esse menino, é. E essa é ele mesmo lá. Eu fui lá, em Nossa, Assis. fizeram até já um Já tem a santinho, ó. escultura, já tem a esculturinha dele aí. Olha, Esses são os pais dele, né? olha. Ela, que deve ser muito estranho, né? Você vê seu filho assim. É silicone, né, a pele dele. A pele dele é de silicone. Ele tinha algum grau de preservação, mas não era. E aí o que acontece? Esse menino, né? Agora eu não me lembro se é o avô que toca e reza e pede pro Carlos Acutis ou se ele leva o menininho para tocar a relíquia. E dizem que a partir disso, a doença dele, que era uma doença genética, complexa, simplesmente desaparece sem nenhuma lógica médica. E aí isso encartado num processo é analisado tem um concílio lá de causa dos santos, chamava causa dos mártires, agora é causa dos santos. Ele tem o reconhecimento desse milagre, então ele vira um beato. E aí tem um segundo acontecimento, se eu não me engano, na Costa Rica, de um jovem também que sofre um acidente. E ele tinha todo prognóstico horrível de morte, e aí a família que ora pede ajuda para o Carlos Acutis, sem nenhuma explicação médica, traz esse menino de volta para a vida e vira o segundo milagre dele analisado, e ele se torna então um santo canonizado. No Rio a gente tem histórias muito legais. No Rio tem um Rapidinho, possível o Carlos Acutis está onde agora? em Assis. Assis na cidade de São Francisco de Assis. Tá lá no santuário do... Aqui no Brasil? Não. Tá na Itália. Tá no santuário da Espoliazione. Santa Maria della Espoliazione. Já foi lá? Já fui. É muito diferente, assim. É? O que você sentiu? Porra, ele tá com a pele melhor que a nossa, né? Porra. É colágeno, cara. É colágeno, Ele morreu, é Acutis. Ele morreu jovem também, né? 14. Morreu jovem, morreu com 14 ou 15 anos. E ele morreu de leucemia. Isso, na verdade, assim, o início de toda observação ao Carlos Acutis foi muito pelo que ele fez em vida. O que ele fez em vida? Ele era um menino super católico, super dedicado à caridade. Ele sempre foi. Só que ele fez algo muito inovador para a época. Ele criou um site com aparições marianas e milagres no mundo. Que a gente tá falando, gente, do começo dos anos 2000. Não era que todo mundo tinha site, que hoje você entra lá e faz um site. Então ele fez essa pesquisa, uma pesquisa que a igreja falou, pô, por que um moleque que mexe com esse negócio de internet, que a gente nem sabe direito o que tá fazendo? E, na verdade, aquilo era um instrumento de aproximação, principalmente dos jovens, a partir dessa linguagem de internet, que para a igreja era uma difusão grande de seus valores, de seus próprios dogmas. Era ótimo porque aí alcançava essa nova geração. Exatamente isso. Ele é um símbolo disso. No Rio, é muito interessante. Faz sentido. Tem um milagreiro que está se tornando, que agora já não é mais milagreiro, até porque o corpo dele foi transladado para uma igreja, se eu não me engano, em Ipanema, que é o Guido Scheffer, que era um médico, seminarista, ele era quase padre, filósofo, um grande evangelizador da igreja católica e surfista. Igual o Marcinho lá no programa. Faz tudo. Surfista. E o Guido morreu também nos anos 2000 e alguma coisa, levando uma pancada. Ele levou uma pancada de uma prancha na nuca. Eita! E morreu afogado. Foi sepultado no São João Batista. E aí começam também uma observação de milagres alcançados por intercessões do Guido. Até que uma senhora que diz também um filho acidentado, assim, o moleque tinha perdido quase a língua. A língua foi reimplantada, praticamente reimplantada, e uma série de outros machucados, assim, ferimentos quase mortais. E essa mãe, orando para o Guido, falou, Guido, se der para salvar meu filho, por favor, salve meu filho, faz o que for possível. E aí o moleque começa a melhorar. E aí ela fala, Guido, eu não quero abusar não, mas já que salvou, tenta deixar ele com pouca sequela. E ele não tem sequela. Isso não tem nenhuma lógica médica. E aí isso encartou um processo
também de beatificação primeiro, e depois, provavelmente, pelo número de milagres, talvez venha também de canonização. E é possível que a gente tenha um santo carioca, que vai ser o primeiro. A gente tem a Odetinha também, que é Odete muito Roitman? famosa. Não a Roitman, ela era boazinha. Essa Odetinha era muito boazinha. Era uma milagreira também, fazia milagre no cemitério, mas depois do início dos processos de beatificação dela, ela foi retirada do São João Batista. Mas o Guido pode virar. Ia ser incrível, né? O primeiro nome dele era Power. Não era Guido. Cadê o Tudum? Guido Schaeffer. Cadê, Eric? Tá dormindo? Guido Schaeffer. O primeiro nome não era Power. Não, era Guido Schaeffer. Eu achei que era Power Guido. Não. E aí o Guido, ele pode virar, já provavelmente se tornará um beato e depois um santo carioca. Olha aí, eu zoando. E o santo carioca, Desculpa, santo. santo. É que você é carioca, né? Desculpa, cariocas.